noite, sejam bem-vindos a mais um direto de Dicas da Farmacêutica. O nosso último direto, o nosso último serão daqui de quartas-feiras, antes das férias. Depois regressaremos em setembro com toda uma programação nova e com muitas novidades sobre a quinta edição do Self-Care Marketing Summit, que será em março do ano que vem. Mas hoje vamos conversar sobre a importância de sabermos parar e a importância que algumas viagens podem ter para transformar a forma como nós vivemos. E para isso, nada melhor do que chamar já a minha convidada, que é a Cristina Dionísio, para se juntar a nós. Vindos! Olá! Olá! Estás-me a Onde é que ouvir? estás? Estou bem, e tu? Também. Ouço-te muito bem, vejo-te muito bem. Acho que quem está aqui Boa, connosco também. muito Estava bem. aqui a dar as boas-vindas, estava a dizer bem-vindas, bem-vindos. Quem decidiu juntar a nós aqui neste verão e nesta conversa para ficarmos a saber um bocadinho mais sobre estas viagens que nos transformam. Viagens para fora, caminhos para dentro, que é uma frase que tu já várias vezes disseste, Cristina. É Cristina, verdade. muito bem-vinda aqui a estes nossos serões de quarta-feira, Dicas da Farmacêutica. É que a nossa última conversa, antes das férias, regressaremos em setembro, mas eu acho que esta nossa conversa e estas viagens têm um significado e um propósito muito grande que Uhum. se justifica antes das férias, de muitos, acredito, termos e aproveitarmos esta oportunidade para conversarmos um bocadinho. Cristina, tu estudaste matemática, trabalhaste no Complicada, mundo é trabalhaste verdade. no mundo corporativo muitos anos e durante a pandemia mudaste de vida. Queres começar por nos contar um bocadinho do teu percurso? Claro que sim. Obrigada, Paula, por este convite. Adorei. Já tínhamos tido esta conversa lá no evento há pouco tempo e foi espetacular e correu muito bem. Faz sentido repetirmos. E então, há muita gente que fala disto da mudança de vida, de querer mudar de vida. Eu realmente mudei de vida, não tão planeado como eu gostaria de ter feito, mas na verdade já tinha um bichinho que não me deixava 100% satisfeita com a vida corporativa. Estudei matemáticas aplicadas, trabalhei sempre, enfim, tive a vida que tipicamente fui educada para ter. E chegou uma altura que fui trabalhar para Moçambique para fazer uma consultoria e durante esse período que tive em Moçambique acabei por ir à Índia fazer um curso de formação de professores de yoga, porque em Moçambique não tinha muita oferta e, portanto, a professora que eu tinha viajava bastante e eu queria praticar sozinha, portanto, apesar de já ter uma prática longa, não sabia fazer sozinha e faltava-me um bocado a filosofia e de saber um bocadinho mais daquilo que é além do corpo e do tapete, aquilo que nós vemos no Instagram, né? E foi. E quando cheguei a Maputo, vinda com um curso, um diploma, tinha estado enfiada num retiro durante 21 dias, não sabia o que é que se estava a passar. Cheguei ao aeroporto de Mumbai, vi toda a gente com máscara, achei, está tudo doido, mas tudo bem. E quando cheguei a Maputo lá me disseram que havia uma pandemia global. E eu, ok, tudo certo, para mim era uma novidade. E passado uma semana eu fiquei sem trabalho. Porque estava a trabalhar em consultoria na área da restauração, os restaurantes fecharam todos e eu fiquei ali assim um bocadinho perdida. E o que é que aconteceu? Tinha um curso de yoga acabado de tirar, tinha muita experiência como praticante e as pessoas conheciam-me tanto em Portugal como em Moçambique como praticante e disseram, para lá vamos fazer aulas online porque não está ninguém a dar aulas, os ginásios fecharam. Eu disse, mas eu nem sei dar uma aula, nem sei preparar uma aula, quer dizer, isto um curso de 200 horas, não, a pessoa não vem de lá com mestrado, não é? Mas assim foi e comecei a fazer isto um bocado na esperança e achando sempre que a pandemia ia acabar passado umas semanas e portanto nós voltávamos todos ao normal muito rapidamente, mas era tipo uma brincadeira que foi crescendo. E foi começando a virar uma paixão, não só a paixão que eu já tinha da prática, mas a paixão que eu tinha de ensinar.
E, portanto, começou e cresceu organicamente. E quando o Covid efetivamente terminou, eu não voltei ao mundo corporativo e continuei a fazer exatamente o que faço hoje em dia. Dou aulas de yoga, Mas faço isso, não fazes não só. só, não dás só aulas de yoga. Entretanto, este mundo, este universo cresceu e hoje também organizas retiros. Sim. Entre outras coisas, também gosto muito do mundo corporativo e, portanto, faço eventos corporativos e trabalho com empresas, mas os retiros são uma paixão, porque não só o yoga é uma paixão na minha vida, como viajar é uma paixão na minha vida. E houve um dia uma aluna que disse: porque é que tu, quando vais viajar para essas viagens fantásticas que fazes, não fazes também yoga e nos levas? Disse, olha que boa ideia! Então comecei a criar destinos e comecei a querer primeiro em Moçambique, não é? Porque havia muita gente que daqui de Portugal queria ir, lá em Moçambique também havia muita gente, expats, que estão lá a trabalhar e que na verdade ficam fechadinhos no seu mundinho e acabam por não sair para sítios diferentes. E então eu explorava sítios e levava as pessoas, dizia, bem, eu agora vou para aqui, quem quer vir? E acabava por levar pessoas para sítios desconhecidos para elas e para mim também de vez em quando desconhecidos, então íamos explorar com esta prática do yoga, ou seja, eram viagens com um propósito diferente do que vamos lá tirar férias só. Isso que foi Ó Cristina, crescendo essa é também. exatamente uma questão que eu acho que é muito importante, que é qual é a diferença entre um retiro, independentemente dos vários tipos que há, da duração, do destino, se é cá dentro, lá fora, etc. Mas entre um retiro e uma viagem, eu vou dizer tradicional ou uma viagem turística, qual é a principal diferença? Ok, então vamos lá a isto. Para mim, não é? Eu faço. Vou começar por falar um bocadinho dos dois tipos de retiros que eu faço. Ok. Independentemente da duração, há E retiros antes em. disso, então temos que Hum, dizer, é que por trás de um retiro há muita organização, quase que ah, diria que há muita ciência, porque é todo um percurso, não é, que se desenha para que as pessoas possam viver, aquela experiência e de facto sentirem-se, transformadas, e com mais autoconhecimento e uma série mais de autos, que já lá vamos e já vamos chegar ao autocuidado e a importância, que estes retiros têm também na nossa prática e na nossa evolução diária do autocuidado. Mas, exato. eu interrompi, diz. Não faz mal, então pronto, claro que sim, que é uma organização muito grande e que eu uso muitas folhas de Excel porque adoro. O meu bichinho da matemática está lá. Então, há retiros que eu faço num só local e, portanto, o grupo vai e estes são retiros muito imersivos onde nós estamos só naquele sítio, portanto, temos o dia todo, não só para descansar, mas para fazer práticas desde a prática física e o movimento do corpo, como explorar muitas outras coisas. E Ou o que eu seja, sempre fiz no mesmo local. sempre no mesmo local e toda a gente já ouviu falar de vários tipos de retiros, podem ser de yoga ou de outra coisa qualquer. Então vamos para um destino, vamos para Bali, ficamos ali naquela casinha gira, naquele hotel e depois quem quiser no dia livre vai passear ou então vão uns dias antes e uns dias depois e lá exploram aquilo à volta. Os meus retiros, como eu gosto efetivamente muito de viajar e de explorar o mundo, então, organizo retiros itinerantes. Comecei, o primeiro grande foi na Índia, no sul da Índia, e como é que isto acontece? Nós vamos de local em local explorando cada um dos sítios e vamos conhecendo a cultura, a comida, as pessoas, a religião, tudo o que é relevante naquele sítio, não é? E no meio deste caos que é viajar e estar sempre ali de um lado para o outro, obviamente que temos tempo de descanso porque isto é um retiro, mas na verdade há muito movimento, nós queremos conhecer, nós queremos explorar e queremos fazer coisas giras e queremos ir almoçar a sítios giros e queremos ir ver um determinado monumento e portanto andamos de um lado para o outro. Na verdade representa um bocadinho a loucura que há no dia a dia. E dentro desta loucura, eu trago a prática espiritual, que para mim eu digo a espiritual, que inclui a física, obviamente. E ao colocar esta prática e trazer esta prática espiritual para o dia destas pessoas, para o dia a dia durante 14 dias, quando elas chegam ao fim do retiro, levam um presente muito especial para casa. Já conseguiram integrar e já percebem que, mesmo que haja confusão também no dia a dia delas, e que E se há calhar seguramente, é nesta asseguradamente. velocidade a que nós todos andamos, não é? Sem dúvida. E então, o que isto é uma prática viva daquilo que é a nossa vida na rotina. Ou seja, Porque tu imagi mimetizas, no fundo, a velocidade,
a que nós andamos, esta correria no dia a dia, mas num ambiente diferente do nosso dia a dia, não é? Do nosso ambiente familiar, laboral, etc. Fora da zona de Fora do conforto. país, exatamente, noutro país, geralmente, não é? Quase sempre é É. noutro país, mas o facto de ser um retiro itinerante, de incluir esta componente de mudar de cidade, de visitar, como tu estavas a dizer, também inclui alguma componente artística, cultural, Cultural. e vivencial, não é? E Gastronómica, turística também. vivencial, sim, sim. Exato, e de Só que experiência, exato. e de vivências, além da riqueza toda do grupo, mas já lá vamos, à importância do grupo, e se a pessoa vai sozinha, não vai, já vamos aos principais mitos, também às perguntas que fomos recebendo durante estes últimos dias. Mas tu consegues mimetizar, no fundo, o nosso movimento diário, a nossa velocidade, quase que eu diria diária, e, no fundo, uma das grandes lições é esta, que é aprendermos a conseguir integrar no nosso dia a dia, na rotina, esta prática física e Exato. espiritual. Exatamente, e isso para mim é o que é a parte importante do retiro, porque imagina, nós há dias temos que ir de manhã num comboio de um lado para o outro. Eu não vou conseguir fazer a prática da manhã, mas não há, isto não me vai estragar o dia. Eu quando chegar ao fim da tarde, se calhar vou conseguir, não vai ser a mesma prática, não vai ser uma hora, porque nós temos a ideia que somos tão rígidos connosco, não é? Isto para fazer yoga agora tenho que fazer todos os dias 1h30, tenho que fazer a meditação e tem. Não tem, né? O yoga não é isto. Obviamente que há alguma rigidez, não no sentido de ser mau, mas porque há consistência. Uhum. Mas também é bom nós podermos ser Adaptar-nos, ter felizes, capacidade de adaptação adaptar-nos. e flexibilidade ao dia a dia e ao que acontece, não é? Eu E até isso tinha é pensado que hoje ia fazer tal, mas há os imprevistos do dia a dia e tenho que me reajustar, readaptar, não é? completamente. E, portanto, isto eu acho que é super importante, porque nós também vivemos com uma série de pressões sociais, pressões familiares, pressões de tudo, e parece sempre que é tudo muito rígido e muito obrigatório. E uma das coisas que as pessoas dizem que a razão pelas quais não fazem yoga, eu não sou flexível, mas não é por ser, não é flexível no corpo, é aqui que nós temos que começar a ganhar flexibilidade. E, portanto, eu acho que estes retiros, porque há sempre imprevistos, imagina na Índia. Há sempre imprevistos, há sempre coisas a correrem mal, há sempre coisas a correrem bem, há sempre coisas a correrem, há sempre coisas a acontecerem. E, portanto, nós temos que ter, alguém apanha sei lá, uma bactéria e fica de repente a vomitar e nós, o grupo todo não consegue ir não sei para onde. E nós temos que nos adaptar. Temos que nos adaptar e ser suficientemente flexíveis para conseguir fazer acontecer, não é? E para mim isto é a beleza de viajar também. Sem dúvida, sem E dúvida. viajar Ó, com estes Cristina, grupos. Exatamente. Tu que organizas estes retiros itinerantes, diz-me uma coisa, quais são as principais perguntas, os principais mitos que as pessoas colocam? Nós tivemos alguns aqui nas stories e eu vou-te fazer já. Se devo ir sozinha ou não, hum, como é que funciona na prática? Eu nunca fiz yoga, posso ir a um retiro de yoga? Como é que é? Queres-nos explicar um bocadinho sobre isso? Claro que sim. Então vamos começar aqui por nunca fiz yoga e gostava de ir na mesma, porque até gostava de experimentar, até já ouvi dizer que faz bem, até o meu médico já me recomendou que eu fizesse, mas eu não sei, e só vejo aí os pinotes, essas coisas. Então, isto é para toda a gente, Fotografias bonitas, com poses muito elegantes e harmoniosas. mas difíceis, não é? Por Difíceis. exemplo, neste retiro que eu vou agora na próxima semana, que vou levar um grupo para o Peru, para a Bolívia e para o Chile, vão duas senhoras de mais de 70 anos, ok? E vai gente mais nova também. E não quer dizer que vão ser práticas diferentes, toda a gente vai estar a fazer ao mesmo tempo. Mas o yoga tem eu adoro isto, é que é tão democrático, porque cada postura tem milhares de variações e que nós podemos oferecer essas variações às pessoas. Imagina, porque mesmo eu que sou flexível e sou forte, já pratico há muito tempo, eu neste momento ando super cansada, não é? O verão, estamos aqui, já está férias, por favor. Eu não consigo, eu não tenho tido a mesma prática que tenho normalmente, ou seja, de repente eu digo, não consigo fazer uma ponte, porque estou mais tensa, porque estou mais cansada. Who cares? Há outra variação que eu posso fazer e faço. Então isto é muito democrático e, portanto, obviamente, pode ir toda a gente.
Agora, claro que depende do destino, não é? Isso depois já falamos também. Há destinos que, imagina, agora vamos estar em altitudes no Peru, Uhum. no Chile. Há pessoas que, se E no tiverem Peru, não condições, é? cardíacas, se calhar não é o sítio certo. Mas não é porque não conseguem fazer yoga. Claro, Não é? claro, claro, claro. Depois também estavas a questionar Cristina, e sozinha, não ir sozinha. Já isso. percebemos. Quem não pratica yoga, vários níveis diferentes, mas podem ir e Podem ir. viver esta experiência. E agora? Ir sozinha, não ir sozinha? Olha, isso aqui do sozinho não sozinho é realmente um tema. Porque as pessoas Mas dizem, muitas pessoas depois perguntaram todas, todas. Pois é, mas vou dividir quarto com alguém. Então, primeiro, começa logo aí. Há quartos partilhados e há quartos single. Claro que os valores são diferentes, não é? Pronto, há sempre a possibilidade de não ter que partilhar quarto. Partilhar a vida, nós vamos partilhar momentos, obviamente, não é? Mas está tudo certo. Agora, não conhecemos os outros e não o vamos, parece-me um bocado limitador para aquilo que é o propósito do retiro. Portanto, o que eu digo sempre é: tu vais ter o teu tempo livre. Não precisas de interagir se não quiseres, nós respeitamos a individualidade de cada um, não é? Mas o que eu vejo sempre acontecer, sempre, eh, quando chegam a um retiro, as pessoas vêm com muitas cargas, não é? Vêm com muito stress, muita carga emocional. E chegam e no último houve logo, estávamos a receber as pessoas na guest house e houve logo uma que disse: Olha, eu não vou conseguir dormir com aquela pessoa que me foi atribuída para partilhar o quarto comigo, porque ela põe ar-condicionado e eu não consigo viver com ar-condicionado. E eu disse: Ok, ok, vamos jantar. Vamos jantar todos. Vamos conversar. Pronto, e depois começa tudo a acalmar, não é? E as pessoas começam a ser mais receptivas, a não serem tão, a não estarem tão resistentes a coisas diferentes, porque nós somos altamente resistentes à diferença, nós não teremos a diferença, porque o nosso cérebro só mantém a calma perante o igual que já conhece. E como nós já andamos com tanto stress, nós estamos numa ânsia de calma, não é? Qualquer coisa diferente vai-nos tirar ali da zona de conforto e vamos ficar completamente desesperados. E aí entro eu a A acalmar. diplomata e a moderadora do grupo. Mas, Cristina, já percebemos que a pessoa pode ficar num quarto sozinha ou pode partilhar, que há essas opções todas, e a pessoa pode escolher aquela com que fica mais confortável, Hum. embora muitas destas coisas que possam acontecer, estas minudências no dia a dia, acabam por se resolver quando as pessoas efetivamente se conhecem. Ah, da tua vivência, de todos os retiros que tu já organizaste, quais foram as experiências mais transformadoras que tu assististe nas pessoas? E se quiseres até partilhar contigo, que também já fizeste tantos retiros, a experiência mais transformadora e o que é que as pessoas podem dizer realmente de diferente e porque é que tantas pessoas dizem que realmente valeu a pena e porque é que as pessoas vêm verdadeiramente e dizem que foi mesmo, mudou a minha vida. Porque é que isto é tão comum quando fazem retiros? Olha, eu acho que as pessoas querem ouvir coisas altamente, uou, super de chame, mas, há um exemplo que eu dou muitas vezes que foi tão simples. Eu nestes retiros ensino muitas práticas, não é? E eu sei que no meio daquilo tudo, não é em 14 dias que as pessoas vão começar, vão chegar a casa e aplicam aquilo no dia a dia, porque é impossível. Porque imagina, nós Ó levamos Cristina, quando tu dizes muitas práticas, estamos a falar não só práticas de yoga, mas de respiração, meditação, mindfulness, comer meditação. bem, aprender a comer. Eu falo imenso da Ayurveda, da alimentação, no ponto, não de nutrição a contar calorias, mas como é que nos nutrimos, não é? Do ponto de vista da comida, mas também como é que nos nutrimos emocionalmente. E dou muitas coisas, dou muitas ferramentas. Nós, obviamente, não vamos conseguir chegar a casa e dizer vou aplicar estas todas, agora vai ser fácil, porque foram 14 dias. Imagina este exemplo simples que eu dou sempre. Nós levámos com os nossos pais durante 2 ou 3 anos da nossa vida a dizer lava os dentes, lava os dentes, lava os dentes. E só depois destes anos todos é que hoje em dia eu chego a casa, não me passa pela cabeça ir para a cama sem lavar os dentes, não é? Porque tenho este condicionamento, mas os condicionamentos, maus e bons, levam tempo a entrar, não é? No nosso DNA. Então, claro que não vai ser em 15 dias, 15 dias já é muito bom, mas não vai ser em 15 dias que as pessoas vão ganhar hábitos. Então, esta aluna minha que eu adoro, que é a minha aluna, ela, num retiro a seguir, partilhou isto e disse: Sabem, eu aprendi a não comer açúcar naquele retiro. Imagina, de tudo o que nós fazemos.
Eu aprendi a não comer açúcar naquele retiro. E eu, durante este ano todo, já estava no segundo retiro, eu não comia açúcar. Ou seja, eu reduzi drasticamente. Isto mudou a minha vida porque eu estava a entrar na perimenopausa e passei a dormir muito melhor, tenho muito menos stress, consigo ter uma vida muito mais tranquila. E foi o açúcar. E o açúcar não é yoga, mas é também, porque tudo o que que sirva para nos nutrirmos é yoga, é união, é bem-estar, não é? E então, este é um exemplo. Há exemplos muito maiores. Pessoas que tive uma na Índia, o casamento estava horrível, os filhos pequenos, aquelas fases complicadas que as mulheres passam, os homens também, eu também tenho muitos homens, mas as mulheres partilham mais estas questões das relações. E ela, e falámos muito, não é? Entre todos, falámos muito sobre relações, sobre como estar em relação, o que é que acontece, porque é que ali estás, porque é que estás sempre a culpar o outro, e o que é que tu não estás a olhar para dentro de ti. E ela chegou, mudou completamente a dinâmica de vida com o marido, e hoje em dia estão, tipo, a viver um segundo casamento, completamente diferente, percebes? Porque a mudança que nós queremos ver nos outros começa em Vem nós, dentro, vem vem de dentro. dentro. E, portanto, estes tiros são muito da autodescoberta também, porque, e lá está, eu não conheço ninguém, mas se não conheço ninguém, se calhar também me vou abrir muito mais, porque eu não conheço aquelas pessoas. E, portanto, vou estar muito mais aberta a poder dizer coisas e a partilhar histórias, porque eu sei que não as vou, provavelmente eu não as vou ver mais. Então eu partilho as histórias, e daquelas histórias que eu tive a coragem de partilhar, os outros dizem: "Ah, mas eu também me acontece." E de repente começas a perceber que aquilo que é um dos temas que muitos de nós trazemos para o dia a dia, que é a solidão, no sentido de nos sentirmos sozinhos nas nossas lutas, são Aham. as lutas de muita gente, não é? Lá, coisas como, bebés que se perderam, não é? As mulheres não tendem a esconder isto porque é um mito, e nós falamos destes temas e de repente tu chegas ao pé da tua família e contas isto e parece que saiu aquele peso de cima de ti, não é? Havia um fantasma ali muito grande, um elefante na sala. E aquilo acabou, pronto, porque eu tive a coragem de falar e tive a coragem de me expor perante pessoas que eu não conheço de lado nenhum, com a minha orientação, obviamente. Portanto, eu tenho sempre os retiros planeados. Claro que depois, nas primeiras apresentações, as pessoas começam a falar de temas delas. E ali começam a haver dicas para eu poder ir por um lado, ir pelo outro, ir por três lados, sei lá, e começar a trazer estas experiências, que são as experiências que as pessoas precisam de falar, para a prática, porque o yoga é muito mais do que estarmos a fazer exercício físico, é realmente um estilo de vida, não é? E esse estilo de vida passa por sermos comunidade também, sermos comunidade e falarmos uns com os Isso é outros. muito importante. O grupo É, também tem aqui, agora falamos do grupo e os grupos que se criam em cada viagem, em cada retiro itinerante que tu organizas, Cristina, também têm um peso e são um fator aqui determinante para a muito. transformação que cada pessoa que faz parte desse grupo vai viver. Faz toda a diferença. Eu tenho grupos muito distintos, já tive grupos de mais primeiro porque imagina, eu faço retiros internacionais e também com clientes internacionais, portanto, eu acho que quase todos os retiros que fiz foram em inglês, mas há pessoas que não falam também inglês, portanto, muitas vezes eu tenho que estar nas 2 línguas a fazer isto, não é? E a integrar. Há culturas absolutamente diferentes. Tu puseres europeus e americanos, é Sim. tão diferente, tu tens que mesmo integrar e fazer ali um warm-up muito grande para que as pessoas olhem para a diferença com amor, com curiosidade, porque se Ai, Cristina, congelaste aqui um bocadinho. Não sei se será melhor sair e voltar a entrar. Bom, a Cristina teve aqui uma falha de internet, de certeza. Vamos aqui aguardar um bocadinho, eu vou convidá-la novamente. Vamos ver se a Cristina consegue aqui entrar novamente ou se
sai, se desliga e se entra novamente. Bom, hoje estamos a falar e a conversar com a Cristina Dionísio sobre a importância que os retiros e os retiros de autocuidado podem ter na nossa vida. E aqui eu recordava, se calhar, o conceito de autocuidado, que é tudo que nós fazemos no nosso dia a dia que mantém ou melhora a nossa saúde e o nosso bem-estar. E nós transformamos este conceito que assenta em 6 pilares, em 6 mensagens muito importantes. Mexe-te, ama-te, nutre-te, revigora-te, que é o do sono, respeita-te e cuida-te. E é isso mesmo que a Cristina Dionísio faz nos seus retiros. Olá, Pá, estava aqui difícil, estava deve ter havido aqui. aqui uma falha da internet. Olá, novamente. Completo. Eu Olá. estava aqui a dizer que o conceito de autocuidado assenta em 6 pilares, que nós transformamos em 6 mensagens, que é ama-te, respeita-te, cuida-te, mexe-te, nutre-te e revigora-te, que é o do sono. E que tu justamente o que fazes de uma forma integrada e muito bem planeada e organizada nos teus retiros internacionais e itinerantes, portanto as pessoas não vão para um sítio e estão lá aquele período todo, seja ele qual for, 3 dias, uma semana, 14 dias, e tu organizas diferentes retiros com diferentes durações, permite exatamente viver esta prática integrada dos 6 pilares do autocuidado. Exatamente. Eu já me perdi onde é que estávamos há bocado, Estávamos a mas falar do exemplo do açúcar, dos grupos, e depois o exemplo dos grupos, quão diferentes os grupos são e a são. riqueza. E estava Exato. deste exemplo, se tivermos europeus e americanos, que é completamente diferente É. a forma como vivem, não é? E há tendência para fazer os grupinhos à parte, e daí eu acho que as pessoas terem muito medo de irem sozinhas e não levarem uma amiga ou um amigo, mas a verdade é que nunca me aconteceu. Eu acabo todos os retiros invariavelmente a ver pessoas a abraçarem-se, todas, independentemente da cor, da nacionalidade, da cultura, da religião. Eu já tive retiros em que tenho muçulmanas e a dizerem-me: "Eu não posso cantar esses mantras, Cristina, porque a minha religião não deixa". Eu disse: "Mas estes mantras não são de religião. Isto, pensa nisto como vibração. A vibração está provado cientificamente que te, hum, tira a atenção do corpo, não é? A vibração no corpo faz bem, cura, é uma cura. Portanto, o cantar faz bem, o cantar mantras faz bem, não só a parte espiritual, que nós nem precisamos saber o que é que eles significam, precisamos de os cantar e de confiar que aquela repetição é uma meditação, a repetição, não é? Como nós rezarmos o terço, como rezarmos o Corão, tudo é a mesma coisa. E então eu acho que esta é a união, porque o yoga não tem a ver com nenhuma religião. E há tantas questões que me são colocadas, tipo, que eu penso, eu nem tinha pensado nisto, nunca me passou pela cabeça. Mas há muitas, né? O terem que sair da prática porque têm que ir rezar, as muçulmanas, não é? Há tanta coisa tão diferente e eu adoro. E esta culturalidade, Diversidade, é diversidade. riqueza, não é? E eu acho que toda a gente vai muito mais rica para casa, sabes? Porque as pessoas ouvem histórias e veem coisas que fazem vê-las o mundo de uma forma diferente. E quando chegam aqui, e que é o que me acontece a mim também, eu imagina, alguém me chateia e eu penso: "Pá, o que é que esta pessoa está a passar?", sei lá eu, não é? Eu já vi tanta coisa. Eu não vou chatear, porque lá também já deve ter tido dias muito menos bons e A capacidade de relativizar, não é? Também é muito maior. é. E por isso, nestes teus retiros, aqui, o autoconhecimento, a autodescoberta, é de facto, é algo que tu trabalhas muito com as pessoas, com o grupo, e também esta prática integrada aqui dos pilares, que na verdade são os pilares do autocuidado, e o autocuidado Exato. é a base da nossa saúde, da saúde de cada um de nós, mas também da saúde de todos. E estavas a falar da importância da comunidade, do grupo, também na prática do yoga. Sim, é importante porque, imagina, tu estás a praticar sozinha em casa, é importante, não é? Porque nós devemos ter uma prática que não depende de ninguém. Mas o tu estares com a energia de toda a gente
não é? E quando tu estás mais cansado, de repente tu olhas para o lado e dá-te aquela pica porque, ai não, está tudo a fazer, eu também sou capaz. Ou eu nunca pensei que fosse possível fazer esta postura. E eu acho que isto do yoga, enquanto a parte das posturas, em que nós dizemos sempre, isto não é só posições, mas nós usamos o corpo como um portal para chegarmos ao nosso espírito e à nossa mente, não é? Porquê? Porque nós, quando começamos a mexer o corpo, obviamente, isso toda a gente sabe, né, começamos a libertar algumas hormonas e algumas coisas aqui dentro de nós que nos fazem sentir automaticamente melhores. Ponto número 1. Segundo, nós ao mexermos o corpo, estamos a desbloquear a energia, não é? E portanto, quando o nosso corpo está saudável, nós conseguimos muito mais facilmente pensar noutras coisas. Se o nosso corpo não estiver saudável, com que energia é que nós vamos ver tudo o resto, não é? Ou ter compaixão pelos outros? Nós nos sentimos mal, miseráveis. Portanto, é muito importante mexer o corpo. E eu ia dizer que, de vez em quando, nós estamos a olhar e a pensar, não consigo fazer aquela postura, não é? E o que é isto? É a nossa mente a contar-nos histórias. Eu estou sempre a dizer, atenção às palavras que te dizes, atenção às palavras que te dizes, e é isto a A minha forma própria. como falamos connosco, não é? Exato. Porque a forma que nós falamos com os outros é um reflexo da forma com que nós falamos connosco. E quando nós dizemos eu não sou capaz, imagina o que este corpo vai receber de mensagem. Eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não consigo. Bem, isto são mensagens muito pobrezinhas, não é? Porque e esta mensagem que o corpo recebe faz o corpo fazer o quê? Então, tudo começa com um pensamento, gera uma emoção, essa emoção gera uma ação e essa ação tem um resultado. Se este pensamento é negativo, o meu corpo vai fechar, não é? A minha ação vai ser uma ação que não vai levar na direção daquilo que eu quero manifestar na minha vida. E, portanto, o resultado vai ser que eu vou perpetuar o eu achar que não sou capaz. E é preciso quebrar este ciclo. Eu acho que o yoga é isto mesmo, é psicoterapia somática mesmo aqui, bora lá dar salvo ao corpo para ficar boa da cabeça. E tu, quando começas a perceber como é que o teu corpo reage aos teus pensamentos, que é o que nós praticamos muito, não é? Aham. Então dizes assim, ok, se tu conseguires fazer esta postura, e se tu disseres a ti que consegues e ao respirares a fizeres, tu dizes, pô, se eu conseguir isto, eu consigo tudo na vida. Não é? E portanto isto é uma coisa que nós praticamos no tapete, para levar para fora do tapete. E portanto, Sem para mim dúvida, é a essa minha prática religião. de acreditar em nós e de superar, não é? E de nos superarmos. Exato, e imagina fazer isto em viagem onde tu estás sempre a ser posta fora da tua zona de conforto, não é só no tapete, mas fora do tapete também. E portanto, tu tens uma aplicação prática enorme, imediata, daquilo que tu tiveste a aprender. E como tu também estás num ambiente em que descansas e tens tempo para ti, tudo isto, é integrado, porque o que é que nós não fazemos na pressa do dia a dia, que é o que nós estamos sempre a correr, sempre a dar sova no corpo, sempre a dar sova nas nossas vidas, a roubar horas ao sono, o que é que acontece? Nós não temos tempo de integração das coisas. Imagina, nós, Nem de recuperar. temos um filho, não nos permitimos recuperar. Nós conseguimos uma coisa que gostávamos muito, não temos tempo de aproveitar, porque logo a seguir já estamos, bora lá para o próximo e para o próximo. E o que é que acontece em todas as práticas de yoga no final? Temos uma posição que se chama Shavasana, em que nos deitamos durante uns minutos sem fazer nada e que as pessoas de vez em quando, ao princípio, quando começam esta prática, dizem se não é preciso, vou já embora, vou sair ali porque, pronto, para dormir, Não estou a fazer nada. dormir não estou a fazer nada. E isto é importante, não fazer nada é das coisas mais importantes da nossa vida Sem e dúvida. nós O nosso esquecemos. cérebro agradece, o nosso cérebro agradece e muito, até porque vivemos neste mundo, além de tudo o que tu disseste, da velocidade, da rapidez, estamos sujeitos mais do que nunca à ansiedade digital, e portanto o nosso cortisol está sempre lá em cima e temos que Sempre. aprender a fazer micropausas e a gerir também estas paragens que tu estavas a dizer e saber parar, saber desconectar é muito importante para nos podermos conectar melhor connosco próprios. E esta é uma das mensagens que tu tens recebido de muitas pessoas após realizarem os retiros. É, que sabem que conseguem, que têm finalmente ferramentas para conseguir regular-se. É uma palavra que eu acho que é uma importante palavra, regulação, não é? Tu de repente perceberes que não estás a responder à vida, estás a reagir à vida e o reagir vem de um lugar de piloto automático.
E o responder vem de um lugar de consciência. E quando tu começas a perceber, man, estou aqui assim já a reagir outra vez e então estou a repetir padrões, eu não quero. E quando tu praticas o yoga com o corpo e tu sentes, tu já estás no piloto automático. Não, eu posso afastar-me, olhar um bocadinho para mim de fora, não é? Por isso é que o parar é bom, mesmo durante a prática e a meditação, que é importante, e a respiração, porque eu consigo olhar para aquilo que está a ser o meu padrão e dizer, eu hoje não preciso de responder, de reagir desta maneira. Eu hoje vou-me permitir responder de uma outra forma. E então, quando tu começas e quebraste o primeiro padrão, o primeiro momento, e a partir daí tu vais aplicando isto, como é óbvio, é uma prática do dia a dia. Nós Claro. praticamos no corpinho, mas depois a meditação é praticar aqui a cabeça, não é? Que nós fugimos, sei lá, tipo, como diabo da cruz, toda a gente foge e diz assim, eu não consigo meditar, porque eu sou muito agitada. E eu digo assim, está bem, então é a mesma coisa que tu dizes, Ou eu não porque vou... achar que meditar é uma coisa muito shanti-shanti, não é? Mas eu acho que não é só por isso, é que as pessoas. Eu já te digo porque é que eu acho que é. Eles dizem, eu sou muito agitada, é o que toda a gente diz, eu não consigo meditar porque eu sou agitada. Eu digo, então não vais para a natação porque não sabes nadar. Não faz sentido. Tu tens que meditar para que a tua mente deixe de ser o monkey mind e tu consigas acalmar a tua mente. E isto aqui, e porquê é que as pessoas têm tanto medo? Por experimentar lá fechar os olhos e ficar em silêncio. O que é que te vem? As tuas histórias más, as ansiedades, começas a ver a tua vida, tu começas a olhar para dentro. E quando começas a olhar para dentro, dizes, porra, eu quero fugir, não é? E depois nós fugimos, fazemos viagens, vamos jantar fora, temos amigos, A temos não sei fuga o para a quê, frente. sempre a fugir. Drogas, não é? Porque Sempre a há fugir. muita gente com Isso é muito adições interessante o também. que tu estás a dizer, Cristina, porque é a diferença, eu acredito, também é uma questão aqui que pode ser pertinente neste contexto, que é a diferença entre uma pessoa saber quando é que está a fugir e numa fuga para a frente, ou quando é que efetivamente está a, a saber parar Quando é que tu sabes? Eu acho que tu e sabes que quando estás andas pronta em. para um retiro. Eu acho que tu sabes que estás a fugir de ti quando andas sempre em ansiedade e em stress. Isto é o sinal claro de que tu andas a fugir de ti. Andas a fugir das conversas que tens que ter, andas a fugir daquilo que é o teu caminho, andas a fugir. E por isso é que vives numa ansiedade imensa, por isso é que começas a ter doenças, por isso é que. Porque o corpo fala contigo e As diz somatizações, as exatamente. somatizações, não é? E quando chega uma fase em que tu não ouviste durante anos, ele diz: agora vou ficar doente porque é para tu, olha, agora agora vais-me ouvir. Não é? E portanto as pessoas ficam com depressões, ficam com burnouts e podem efetivamente ficar com doenças físicas mais graves. Eu acho que é nesta altura que as pessoas dizem: ok, eu estou a precisar de qualquer coisa diferente. Só que não sabem por onde começar. E muitas vezes vêm porque o próprio psicólogo disse vai lá para o yoga porque é calmo, vai-te acalmar. Então as pessoas começam a procurar. Eu tenho muita gente que me procura nas aulas porque o médico mandou para o yoga. O que eu acho que já é uma consciência muito bonita, não é? Sem dúvida, Eh, sem de, dúvida. da classe médica, não é? Perceber que isto aqui é assim. Eu não sou médica, mas eles também se calhar não são outra coisa e, portanto, nós todos em conjunto trabalhamos muito Claro, melhor. sem dúvida. E eu acho que é quando nesta fase, quando as pessoas se sentem muito perdidas, que dizem, ok, preciso de alguma coisa nova, porque se eu continuo a fazer igual e não tenho resultados diferentes, então preciso fazer diferente para ter resultados diferentes. Tal e E qual. aí É a isso mesmo, viagem Cristina. é uma coisa importante, a viagem. Olha, e o nosso tempo passa aqui a voar. É verdade. Quando é que são esta próxima agora já não dá para ninguém se inscrever, porque daqui a uns dias já vais para o Peru, Bolívia, Chile. Mas a seguir, os próximos retiros que tu estás a organizar, se ainda há algum este ano Ah, ou se já só há em 2027? este ano sim. Na Índia, norte da Índia, que vamos para Rishikesh, que é a meca do yoga, que é bem no norte. Isto é tudo pelo norte da Índia, e depois daí vamos para Varanasi, que é assim, bem puxado, não é? Muito espiritual, muita gente, muita confusão, mas vamos para Varanasi passar uns dias, e depois de Varanasi vamos fazer o Rajastão. E começamos em Agra com o Taj Mahal. E depois vamos para Jaipur, para a cidade cor-de-rosa, vamos para Jodhpur, vamos fazer uma série de cidades e acabamos Olha, em Cristina, e Udaipur. para quem quer saber quando é que vai ser esse retiro na Índia, quando, ainda este ano, já percebi, Ainda este ano, de datas? 9
Nova de 9 22 de novembro, 9 a 22 de novembro, para as fugir aqui inscrições do estão inverno. abertas, exato, vai estar ótimo tempo, as pessoas têm esse tempo há quem ama a Índia, há quem deteste, mas em grupo normalmente as pessoas querem ir, e outra coisa que a Índia tem muito especial, que é, muitas vezes a mulher ou o marido querem ir, mas o outro não quer. Então, isto é uma ótima oportunidade, porque muitas vezes as pessoas dizem: "Eu, pá, ainda não tenho companhia da minha família ou dos meus amigos, ninguém quer ir." E então, bora lá. Este retiro é lindo porque é no norte, e estes retiros eu faço sempre, uma coisa que é importante, eu faço sempre acompanhada com estes muito grandes, com o Inácio Roseira. O Inácio Roseira é meu amigo, já fizemos retiros juntos, ele é viajante profissional, já fez viagens com a National Geographic e ele já foi mais de 100 vezes à Índia, portanto é uma pessoa que sabe muito daquilo. Eu costumo dizer que ele é a viagem de fora, a pessoa que organiza a logística, a nossa segurança, que nos leva aos monumentos, que sabe muita história, que sabe falar hindu, que sabe hindi, sabe falar algumas línguas locais, portanto aquilo é uma segurança com ele. E eu sou a viagem para dentro, não é? Eu trago as pessoas na sua viagem mais espiritual. Nós os dois fazemos uma dupla incrível, porque trazemos muita riqueza a estas viagens. É com ele também que eu vou para o Peru, para a Bolívia e para o Chile, porque ele viveu muitos anos na América do Sul. E agora está na Índia e depois, enfim, vamos nos encontrar lá. E portanto há esta segurança também de quem conhece muito bem, tem guias locais que trabalham com ele há anos e portanto conhecem, sabem falar inglês, e é super especial Olha, também por Cristina, isto. então, este ano ainda vai haver esse retiro na Índia em novembro, de 9 a 22. Mas tu não organizas só retiros internacionais. Não, Para o ano, vai haver algo em Portugal e se calhar vai. este todo nós Pela primeira são de 2 vez. semanas, 3 Sim, semanas, não é? Mas é, tu também para o ano vais lançar aqui uma iniciativa nova, que são retiros com uma duração mais curta. reduzida, mas também com impacto, certamente, e aqui em Portugal. Então, já tenho um retiro fechado, eu agora não sei as datas de cor e salteado, mas é Mas em as junho. pessoas podem Não, sei, consultar na tua 9, página. 9 a 13 de junho para apanhar os feriados, para as pessoas não terem de tirar muitas férias. 9 a 13 de junho, ao pé de Viseu, e vai ser em parceria comigo e com a Tânia Fonseca, que tem o estúdio em Algés, que é o Yoga Heart Shala, onde eu dou aulas também. Então nós as duas vamos levar um grupo para um retiro de uma semana. Não, 5 dias, não é? 9, 10, 11, isso. São 5 dias. E que tem tudo incluído, e nós aí nesse retiro ficamos lá, tem piscina, tem massagens, tem coisas ótimas também para fazer ali à volta, mas é mais curto. Ainda não tenho o meu retiro de fim de semana, ainda não sei onde é que vai ser, Mas já sabemos que para o ano vai haver. vai haver. E depois já tenho o de Moçambique também em fevereiro, de 6 a Mas tens que 16. regressar a tempo do self-care, da quinta edição. Não, é o self-care e depois é que vou. Não. Depois é que vais. O self-care é em março, 13. Não, então vai. Então é Vais isso, é isso. e vais direta para o self-care. E depois, exatamente, é isso, em direto para o self-care. Mas sim, vamos ter muitos retiros, então alguns ainda a ser fechados, são surpresas, mas sigam-me aqui porque eu vou começar a partilhar muito brevemente quando é que são todos estes retiros. Quem quiser Então, saber mais, basta seguir a tua página no Instagram exato, e o link na bio tem lá tudo. tem lá tudo, é isso mesmo. Olha, Cristina, que mensagem final é que tu gostavas de deixar? Que mensagem final para quem nunca fez um retiro, principalmente para quem nunca fez um retiro? Que olhem para isto com a curiosidade de uma criança, não é? Do beginner's mind, que eu digo sempre, é tão importante. Se querem, não é? Se isto é um chamado, se não é um chamado, não é um chamado. Se é um chamado e gostavam de viajar para um sítio diferente, mas não têm coragem, há sempre várias objeções. Pode ser o dinheiro, pode ser várias coisas. Até o dinheiro uma pessoa encontra solução, não é? Encontra, porque isto aqui é um investimento na nossa, no Em nós. nosso, em nós, na nossa saúde emocional, espiritual, física, é um investimento. Um, os meus retiros também dão créditos para quem é professor de yoga, de vez em quando levo professores de yoga e, portanto, podem usar esses créditos com o Yoga Alliance, portanto, também aí faz parte das formações. E, portanto, a mensagem que eu
estou é, se querem, falem comigo, porque arranjamos sempre soluções de valores, de formas de pagamento, de sítios que fazem mais sentido ou menos sentido, mas se há um chamado, nós ficamos tantos anos e tantas vezes na vida a pensar, eu gostava tanto de ter feito, e nós no fim da vida somos, não é? É o que dizem sempre, no fim da vida as pessoas só se arrependem do que não fizeram, não do que fizeram. E para mim, eu de vez em quando penso, não tenho dinheiro para fazer esta viagem, mas quando faço, isto já ninguém me tira nesta vida. Ninguém me tira nesta vida, vais para a cova e vai comigo. E é esta a mensagem que eu tenho para toda a Olha, gente. Cristina, foi um gosto muito grande. Muito obrigada por esta tua partilha. Boa viagem. Obrigada. Agora Peru, Bolívia, Chile. E acompanhem-me aqui no Instagram que eu vou estar sempre a pôr stories para verem. Se têm dúvidas, vejam as stories, porque vai ser um bocadinho daquilo que é viver um retiro. Portanto, pode ser também uma forma de quem já está curioso, não é? De poder ficar a saber um bocadinho mais o que é que acontece e como é que decorre um retiro, destes retiros internacionais que tu organizas e itinerantes. Faz aqui, eu acho que faz toda a diferença relativamente ao outro tipo de retiros que nós descrevemos aqui, que tu descreveste também no início. Bom, eu também vou de férias, mas as lives Boas regressam férias. aqui em setembro. Antes disso, queria deixar aqui umas recomendações muito rápidas sobre leituras saudáveis para quem tiver interesse nos temas. E então, queria recomendar este livro sobre testosterona, do Dr. Bernardo Pessoa, que foi lançado há 2 ou 3 semanas, já não sei bem, e que é muito, muito, muito interessante. Como veem, está aqui cheio de apontamentos. Queria deixar também outra recomendação da professora Conceição Calhau, Engolir Sapos Engorda, que foi lançado também há 2 ou 3 meses e que também vale muito a pena e fala sobre a questão do açúcar e não só, com muitas curiosidades, por exemplo, porque é que devemos respeitar o tempo de cozedura da massa? Não vos vou responder, vão ter que ler para ficar a saber. Esta entre muitas outras questões, e fala muito sobre o açúcar e sobre perimenopausa e menopausa, também um tema que a Cristina abordou aqui. Saúde dos pés à cabeça, um livro mais geral, mas que fala um bocadinho de tudo, e o que é que nós podemos fazer perante determinados sinais e sintomas dos queridos Twin Docs, Pedro e João Barreira. E, para terminar, do Dr. Miguel Raimundo, um livro sobre fertilidade, a quem este tema interessa, que é um problema de saúde pública que tem vindo a aumentar neste estilo de sociedade, neste estilo de vida das nossas sociedades ditas modernas e desenvolvidas, e é um problema de saúde pública que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, e portanto quem quiser saber mais sobre o tema ou tiver interesse, também tem aqui mais uma leitura saudável para as férias que se avizinham, ou para quem já está de férias, continuação de umas ótimas férias. Cristina, Olá. um beijinho Tu vens à enorme! Índia, não é? Vens à Índia no retiro. Vens, não é? Antes disso, tenho outras férias, tenho outras férias. Agora também vou fazer aqui uma pausa durante as 2 semanas que seguem. Vou aqui ficar à beira-mar, lá em baixo. Mas Mas esqueçam em novembro pensem ainda nisso. falta, ainda falta. Agora já tenho que recarregar as baterias, agora, antes disso. Mas, Cristina, queria dizer que foi um gosto muito grande. Obrigada por esta tua partilha, quer aqui hoje, quer no Self-Care Summer Edition, a conversa que tivemos também, que foi muito, muito interessante, muito rica, aí com as perguntas das pessoas, por acaso, curiosamente, hoje ninguém colocou nenhuma questão, mas já tinham colocado nas stories e fomos respondendo a tudo. E também os momentos do warm-up, do aquecimento que tu proporcionaste aos jogadores de pádel e os teus workshops também, que foram riquíssimos e com um feedback extraordinário de todas as pessoas que participaram. Por isso, o meu agradecimento, uma vez mais, por esses momentos, por este bocadinho de hoje, aqui Obrigada no também. teu serão de quarta-feira, pela tua disponibilidade, pela tua simpatia e pela forma tão simples e que faz parecer que tudo é tão simples como tu contas e descreves todas estas experiências de implementação da prática de yoga no nosso dia a dia, através dos retiros ou não, ou das aulas todas que tu dás durante a tua vida, durante o dia a dia. Por isso, muito obrigada, foi um gosto muito, muito, muito grande.
Obrigada, Paula. Um beijinho, uma ótima noite e boas férias para ti Obrigada, para também. ti também, um beijinho grande. Obrigada a todos que estiveram aqui connosco e esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, mas também no YouTube, Dicas da Farmacêutica, e também no site dicasdafarmacêutica.pt. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Boas férias para quem já está de férias, boa continuação de boas férias para quem já está de férias e para quem vai de férias brevemente, boas férias também. Até breve. Voltamos em setembro com um programa novo e com muitas novidades sobre a quinta edição do Self-Care Marketing Summit, que vai ser em março, 13 e 14 de março do ano que vem. Fiquem bem.